Eu já peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses. É uma epístola que eu tenho meditado, tenho pensado um pouquinho sobre o que Deus derramou aos irmãos de Tessalônica. Tem Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. É o capítulo 5 e o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 18. Na verdade, eu queria expor um pouquinho sobre essa carta, sobre esse livro, sobre esta carta. Mas o tempo é pouco. Tentar resumir o máximo daquilo que Deus derramou a essa igreja. Essa igreja, antes de Paulo escrever essa carta, Paulo passou umas 3 semanas junto com Silas e Timóteo, evangelizando esse povo. Então, após essas 3 semanas de pregação, a igreja ela começou a se formatar. Depois é que Paulo escreve uma carta a essa igreja. Essa carta aqui ela foi escrita 50 anos depois de Cristo. E essa carta, ela visa fortalecer a fé dos irmãos e dar a certeza da volta de Cristo. Pronto, é isso aí. Fortalecer fé e dar certeza da volta de Cristo. Então, quando você passar nessa epístola, é 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, tema básico, fortalecer fé e dar certeza da volta de Cristo. E essa é a pergunta que não quer calar. Como é que anda a tua fé? Como é que está a sua fé? Eu acho que a gente, mais lá 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente perguntava: e varão, como é que está a sua fé, varão? Parece que hoje perguntar isso é ofensivo, machuca. Parece que o irmão que está falando, a gente sabe que existem tonalidades em formas de colocações, mas às vezes o irmão ele não tem conhecimento, ele é um discípulo de Pedro, sabe? Ele tem aquele jeitão mesmo, é meio pescador, é meio... Aí ele fala porque é o jeitão dele e às vezes soa muito ruim, e aí o irmão fica, poxa, o jeito que ele me falou parecia arrogante. Como é que está a sua fé, varão? Então, assim, a pergunta com muito cuidado e muita tranquilidade é: como é que anda a nossa fé? E como é que anda a nossa certeza da volta de Cristo? E essa é a pergunta que é até desconfortante, mas se faz necessário falar, tá bom? E uma das coisas dessa igreja de Tessalonicenses aqui é que eles precisavam amadurecer essa fé. Eles tinham entendido, não estava tendo uma compreensão exata a respeito da volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus voltaria rapidamente, até porque eles estavam perdendo entes seus queridos ali em Tessalônica, e eles achavam que Jesus ia voltar logo, para que o levasse antes de sua morte. E aí Paulo ele vai esclarecendo esse assunto. A primeira vez eles ansiavam pela volta de Cristo, e lá na frente parece que esse anseio já não estava mais existindo. E isso é tipicamente nosso. É tipicamente nosso do homem, servo de Deus, humanos que somos. A gente fica titubeando na fé com relação à volta de Jesus. Às vezes bate aquele fervor, aquela vontade, mas chega um momento que parece que a nossa vontade, a nossa expectativa com relação à volta de Cristo não está muito bem. E é mais ou menos isso que... Esse é o pano de fundo do livro de Tessalonicenses, da epístola
aos Tessalônicos, tá bom? E aí no capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre que eles receberam o evangelho, mas receberam o evangelho de tal forma que crescia a fé, o amor, a esperança desses irmãos, ao ponto desses irmãos de Tessalônica, eles pregaram o evangelho a toda a Macedônia, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo, ele mostrou como ele se portou ao pregar o evangelho. E ele mostrou aos irmãos de Tessalônica que ele não estava pregando o evangelho para ganhar dinheiro, ele não estava pregando o evangelho para enganar os irmãos, mas ele estava pregando o evangelho para que eles conhecessem o reino por meio desse evangelho. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, ele relata o envio de Timóteo para encorajar esses irmãos a permanecer na fé, na esperança, no amor, até porque eles receberam o evangelho. E vocês sabem, onde o evangelho entra, alguns irmãos, algumas pessoas ficam incomodadas, atrapalha o processo em alguns lugares, tanto os processos humanos como os processos espirituais. O evangelho realmente ele acaba, favorecendo o reino, ele é a extensão ele é a arma para a extensão do reino, mas é luz. E onde luz entra, as trevas certamente se incomoda, o inferno treme e essas coisas realmente atrapalham. Então, Paulo ele envia Timóteo para encorajar esses irmãos a permanecer no evangelho, porque esses irmãos estavam sendo perseguidos, porque eles aceitaram a Jesus Cristo por meio desse evangelho. Aí no capítulo 4 e no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, são conselhos práticos, são orientações práticas do dia a dia. E mais especificamente, Paulo ele vai falar no capítulo 4 sobre você evitar as paixões por meio do evangelho. A gente precisa evitar as paixões, a gente precisa evitar a idolatria, a imoralidade sexual, a como viver entre irmãos e sobre a volta de Jesus. E no capítulo 5 ele continua esses conselhos práticos. E é aí que a gente vai meditar e pensar um pouco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Aí Paulo fala, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Vocês já foram orientados, vocês já receberam as instruções a respeito disso, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. É a inesperada volta de Jesus, é repentina, ninguém espera. Aí alguns, poxa, compara o Jesus como um ladrão, é uma figura de linguagem. O ladrão, ele bate na porta, hoje na sua casa eu vou bater lá e vou furtar algumas coisas e usar um pouquinho de violência. O ladrão vai falar isso? É de forma inesperada. Então, a volta de Jesus é como um ladrão. Ninguém espera. E isso aqui é preocupante. Isso aqui é surpreendente, mas é preocupante. E vamos lá. Versículo 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso aí não, mas quando entra no trabalho de parto, não sei se hoje já tem recursos, se já tem algum medicamento, mas quando entra o trabalho de parto, já era. Não tem como segurar. Entrou em trabalho de parto, já era. A volta de Jesus é assim. E existem as contrações, né? As contrações são os sinais. Existem contrações na mulher que é aqui, aí tem um espaço grande, ela tem outra contração. Depois, mais um espaço grande, outra contração.
Então, preste para chegar ao trabalho de parto, as contrações elas são mais curtas. Mais curtas. E é exatamente assim os sinais. A gente tem, historicamente, alguns sinais que já mostram que as profecias já estão se cumprindo, mas haverá sinais e sinais, um bem perto do outro, que são as contrações. Um atrás do outro. Pá, 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 pá. E depois vai chegar o trabalho de parto. E quando chegar o trabalho de parto, ninguém mais segura. É a volta de Jesus. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Nós somos filhos da luz, nós temos a clareza, a palavra nos dá essa clareza. A palavra nos traz o clarão para entender. Então a gente não vai ficar titubeado ou admirado, espantados ou sem saber para onde ir. A palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra do Senhor é luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então ela traz essa clareza a respeito dessa volta. Isso não pode trazer temor. É desafiante isso. Não trazer temor. Tem que trazer uma certeza e nos trazer uma confiança. E esse é o nosso desafio. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós somos filhos da luz. Nós andamos em sobriedade. Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Você já viu alguém bêbado ter lucidez, ter clareza, andar certo? Não tem como. Então, são os que andam nas trevas, são aqueles que têm se embriagado. Então, eles não vão ter clareza. Nós não somos assim. Pela fé no Filho de Deus, eu creio nisso, eu creio nessa certeza, que o Senhor nos dê essa sobriedade, que o Senhor nos faça a cada dia ser filhos da luz, para a gente ter essa clareza da volta de Jesus. Versículo 8. Mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Estou falando assim porque o tempo vai rapidinho. Porque Deus não nos destinou para ir. Esse é um versículo que você pode assim grifar, que é lindo, é demais. Deus fala muito sobre isso aqui, já tenho falado muito sobre isso. Deus tem nos destinado para um fim. Não é desejo de Deus condenar a humanidade. Pelo contrário, o desejo de Deus é salvar a todos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Porque morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Aqui fala um pouco sobre a liderança, sobre aqueles que presidem. E que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Versículo 13. E que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículo 14. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. 14 aqui, ele te dá um conselho muito prático. A gente precisa de mostrar os desordeiros, os desanimados, os que não têm interesse em servir ou abraçar a causa. Tem esse sentido.
Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. É prática. É prática. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Aí a gente vai entrar em algumas partes que é de interesse agora, principalmente versículo 18. Aí existem ordens. Aí a primeira pergunta que eu fiz é: agradecer não deveria ser uma ordem. Não é verdade? Ter um coração agradecido não deveria ser incluído como uma ordem. Né? Deveria ser apenas uma orientação. Continue sendo agradecidos. Continue nesse caminho de gratidão. Mas aí vem ordens. Orai sem cessar. A gente não precisa dizer. Orai sem cessar. É como Neemias fez diante do rei. Quando o rei pergunta para ele o que realmente estava em seu coração, diz a palavra que Neemias ele orou. E ali foi rápido, foi em sua mente. Neemias ele orou: Senhor, me dá a oportunidade, me dá a porta da palavra, me faça alcançar o coração do rei. Orar e cessar isso. Gisele fala que ela fica orando, falando. Minha mãe também é assim, fala, eu estou orando, estou falando com Deus. Quando ela teve a Covid, ela ficou o tempo todo lá falando com Deus. Ela falou: eu já falava, lá dentro eu falava mais ainda. E as técnicas não sabiam por que eu estava falando. É porque Deus está comigo. Então, orar e cessar isso, é você conversar. Gisele até fala um negócio sobre isso aqui, que acorda, a gente fala sobre uma coisa. Coloque Deus na sua conversa, no seu dia a dia. Isso é orar sem cessar. Não é chegar... Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. De que forma? Não desprezeis as profecias, não despreze os mandamentos, não escarneça dos mandamentos, não jogue isso ao lixo, todos os ensinamentos, toda a base de ensinamento. Profecia tem esse sentido aqui, não é prever o futuro, nada disso. A profecia aqui ela está como mandamento, está como ensinamento. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Aí a pergunta que eu fiz, volte aí para o versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque eu vi em algumas versões a palavra por tudo dai graça. E isso não me soa muito bem, porque se eu tenho que, por tudo dar graça, é por tudo mesmo. Senhor, eu te agradeço porque eu pequei. Senhor, eu te agradeço pela Covid. É por tudo. Por tudo. Senhor, eu te agradeço porque minha esposa teve bebê e não teve, e foi abortado. Não sou estranho, não? Por tudo dai graça, é por tudo mesmo. Mas o texto está dizendo aqui, em tudo. Em tudo significa na situação, é você encontrar a presença de Deus naquele momento. Por tudo, não quer dizer que você tem que agradecer, que você agradece pela situação em si. Mas em tudo, você não agradece pela situação em si, mas você agradece porque na situação você consegue ver a mão de Deus. E isso para mim foi dificultoso, porque aí vai um testemunho rápido. Os irmãos já sabem, meu pai, minha mãe e minha irmã pegaram Covid.
Foi um atrás do outro. Então, quando eu ligo para minha irmã, achando que estava tudo bem, e com o coração, porque, né, segui um protocolo, segui uma orientação, minha mãe mostrou uma reação boa, favorável. Quando eu ligo, minha irmã, olha, manhã está ruim, paiinho está ruim e Dilma está ruim. Dilma tá com dificuldade de respirar, mãe está com dificuldade de respirar, paiinho está com dificuldade de respirar. Aí quando eu vou dobrar o meu joelho, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que agradecer a Deus por tudo. Eu falei, Deus, eu não posso agradecer o Senhor porque meu pai está faltando ar. Te agradeço, Senhor, porque agora meu pai está faltando ar. Eu te agradeço por isso. Te agradeço, Senhor, pela Covid, porque pegou meu pai, pegou minha mãe, pegou minha irmã, e elas estão com falta de ar, estão na emergência agora. Ou, segundo a orientação de 1 Tessalonicenses 5,18, Senhor, eu te agradeço que em meio a essa situação de Covid, dentro dessa situação de Covid, eu consigo ver a mão do Senhor porque a liberação foi rápida. O atendimento foi rápido. Não teve burocracia. Eles foram remanejados para uma outra unidade rapidamente. E eu estou vendo a sua mão dentro dessa situação. Por isso, em tudo, te dou graças. Senhor, te dou graças porque a minha esposa não conseguiu ter o bebê, mas a gente conseguiu perceber o seu consolo. Conseguiu perceber a tua mão nos consolando. Aí ficou fácil orar. Então, quando eu percebi que em tudo, é dentro da situação, você perceber que Deus está presente. Deus, eu te agradeço porque o meu pastor está com câncer. Deus, eu te agradeço porque o pastor que tem cuidado da minha alma, ele está com esse câncer. Mas eu percebo que a tua mão está sobre a vida dele, que o Senhor tem sido o consolo para ele, e que ele tem sentido o seu consolo. Não fica mais fácil orar? Se a gente entender que em tudo a gente deve dar graças, e não por tudo. Então, é exatamente isso que eu queria passar para os irmãos. Eu acho que isso é tão valioso, é tão prático, é tão do nosso dia a dia. Eu falei assim, eu teria outras coisas para falar, mas eu falei, não, mas isso aqui é importante falar. Porque vai ajudar muitos irmãos a saber, porque a Bíblia fala que a gente não sabe orar. A gente não sabe orar, irmãos. A gente não sabe orar. É por isso que a gente tem que estar praticando oração, para a gente aprender a orar, porque a gente é burro demais. Desculpa a expressão. A gente é cabeça dura demais. Me perdoa a expressão. A gente é cabeça dura demais. A nossa humanidade não consegue compreender isso. Então, a gente precisa entender, Deus nos ensine a orar, porque eu tive esse entrave aqui, porque eu estava diante de uma situação onde eu dobrei o meu joelho e eu não consegui falar nada, porque na minha mente só vinha isso, por tudo, pela Covid, não. Aí, quando eu vejo o texto em tudo, que a palavra está significando entre, dentro, na situação, sim, agora ficou mais fácil. Tá? Na situação, Senhor, eu te agradeço. Dentro dessa situação, eu consegui ver a tua mão, consegui ver a liberação, consegui ver o bom tratamento dentro de um sistema que realmente é muito caótico, deixa muito a desejar, mas eu vi um tratamento assim maravilhoso. Então, em tudo esse contexto, dentro desse contexto, eu consegui ver a tua boa mão. Então, em tudo, irmãos, devemos dar graças, porque esta é a vontade do Pai, em Cristo Jesus, para convosco. E aí tem essa questão, se a gente entender que é por tudo e que esta é a vontade do Pai, aí fica difícil entender. Mas quando a gente coloca em tudo, dai graças, porque esta é a vontade do Pai, em Cristo Jesus, para convosco. Deus nos abençoe.